Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de dezembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será O Grande Professor. Em todo esse trimestre tivemos a possibilidade de estudar a respeito daquilo que foi o método de educação criado por Deus para fazer com que a humanidade tivesse a possibilidade de conhecê-lo, bem como de conhecer aquilo que ele criou. É claro que nós ficamos encantados ao observar aquilo que foi o resultado da criação de Deus. Tivemos a possibilidade de poder ver que o mundo foi criado com um propósito, o universo todo foi criado por alguém que foi o seu, não apenas o seu grande arquiteto, mas foi também o seu executador, aquele que criou tudo de forma perfeita, aquele que disse tudo apareceu. Nada daquilo que existe no universo, seja aqui no nosso planeta ou fora dele, foi criado por acaso. Tudo foi criado com um propósito bem definido. E como vimos na lição de ontem, o Senhor Deus colocou a sua assinatura enquanto Criador em todas as coisas. Enquanto nossa mente finita tenta compreender os mistérios do universo, bem como da própria existência da vida aqui no nosso planeta, nós temos dificuldade de poder enxergar essa assinatura de Deus. Mas durante toda a eternidade teremos a possibilidade de poder estudar a respeito disso. E você deve ter reparado que nos 2 últimos dias da nossa lição da Escola Sabatina, especificamente na terça e quarta-feira, tivemos a possibilidade de poder entender um pouco melhor aquilo que será o estudo dos salvos nesse mundo restaurado, quando tivemos a possibilidade de poder viver num mundo sem a mácula do pecado, sem que nada esteja obscurecendo a nossa visão, como teremos um conhecimento muito mais claro e minucioso de tudo aquilo que Deus criou. Eu fico imaginando se, com a nossa mente enfraquecida pelo pecado, quanto conhecimento científico, tecnológico nós tivemos a possibilidade de poder adquirir, quantas coisas fantásticas nós tivemos a possibilidade de poder descobrir. Imagine com 100% a nossa capacidade cerebral funcionando, e mais do que nunca, sem que o pecado esteja obscurecendo a nossa visão, tendo o grande Criador de todas as coisas ao nosso lado para nos apontar campos de investigação. Você é capaz de poder imaginar quanta coisa linda nós teremos a possibilidade de poder descobrir? Mas a lição de hoje vai trabalhar a ideia de que o principal campo de estudo que nós teremos a possibilidade de poder desdobrar ou de poder estudar será não a respeito do universo ou do nosso planeta, das coisas microscópicas ou das coisas grandiosas do nosso universo, mas a respeito de uma pessoa, a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A teologia, por exemplo, por mais que se esforce para nos dar um pequeno vislumbre de quem é Deus, nós temos exatamente isso, pequenos vislumbres do que Ele é, registrado em Sua palavra. A Bíblia simplesmente começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele é apresentado como Criador. Ele também é apresentado como Redentor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É apresentado como aquele que colocará um ponto final no pecado, que retornará para buscar os seus filhos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando forem preparar lugar, virei outra vez, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós temos apenas vislumbres. Os próprios discípulos disseram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele vai dizer: Filipe, estive tanto tempo convosco, vocês ainda não entenderam, quem me vê a mim vê o Pai. Mas apesar de toda a revelação escrita que nós temos na palavra, você concorda comigo que nós não conseguimos nem mesmo tocar na superfície do conhecimento a respeito de quem é Deus? Quanta coisa existe para poder ser compreendida a respeito de Deus? Você é capaz de poder imaginar? Quantas coisas a respeito do que Ele gosta, do que o faz feliz, do tipo de sentimento que Ele teve quando resolveu criar o nosso planeta, quando Ele resolveu fazer coisas tão belas. Você imagina quanta coisa há para ser descoberta a respeito de Deus?
Aqueles que são casados são capazes de poder entender isso. O período de namoro é um período muito gostoso, um período para a gente poder conhecer um pouco da outra pessoa. Mas quando você se casa e começa a conviver com uma pessoa, conforme você está dentro de casa, dentro de quatro paredes, convivendo com essa pessoa, você tem a possibilidade de poder conhecer muito mais a respeito dela. Agora, tente pensar em vivermos a eternidade ao lado do Senhor. Que coisas Deus o Pai tem para poder nos ensinar? Nós usamos tantas figuras, por exemplo, para poder ensinar a respeito da Trindade Divina, o que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas há tanto para poder se descobrir. Que coisas mais nós podemos descobrir só sobre o aspecto da Trindade Divina? Nós estudamos tanto sobre o Espírito Santo, sobre os sentimentos que ele tem, sobre a forma como ele age, mas você concorda comigo que há tanto para se descobrir a respeito dele, da pessoa do Espírito Santo? Sabemos um pouco mais a respeito de Cristo Jesus por causa da revelação tão extensa a respeito dele, porque das três pessoas divinas, ele foi o escolhido para vir aqui à Terra e se tornar um de nós. Mas quanta coisa a respeito do Cristo, por exemplo, pré-encarnado que a gente não sabe e que nós deveríamos saber. Que tipo de coisas sobre as grandes reuniões que devem ter acontecido entre a Trindade Divina antes que a encarnação acontecesse para poder decidir coisas a respeito da humanidade que a gente não sabe e que vai estar diante de nós para podermos estudar. Não é à toa que o nosso principal campo de estudo vai ser exatamente sobre Deus. Mas é um aspecto que a gente sabe a respeito de Deus. E o último texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje é um texto do livro Grande Conflito, na página 678. Ellen White estava tentando, de alguma maneira, demonstrar como é que o processo de término do pecado vai ser. Depois que o Senhor Deus acender o lago que arde com fogo e enxofre, depois que esse lago que arde com fogo e enxofre destruir o rebelde, bem como toda a rebelião e os seus agregados, depois que todo o pecado for eliminado do planeta, depois que o Senhor Deus recriar os novos céus e a nova terra, Ellen White descreve tudo da seguinte maneira. Olha que texto fantástico é esse do livro Grande Conflito, na página 678. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Esse texto é fantástico. Quando o pecado finalmente for eliminado do nosso planeta, quando nenhuma nota dissonante puder ser sentida em toda a criação do Senhor, absolutamente tudo, inclusive nós, os seres humanos, teremos a possibilidade de poder declarar a coisa mais fantástica: Deus é amor. E quanto mais estudarmos sobre Deus, mais teremos a possibilidade de poder dizer: realmente, Deus é amor. Eu não sei quanto a você, mas eu estou ansioso por poder passar para esse próximo estágio, para ter a possibilidade de estudar as grandiosidades de Deus, de compreender coisas muito, mas muito maiores do que nós somos capazes hoje de ter acesso a respeito desse grandioso amor de Deus. Mas para termos acesso a esse conhecimento que se abrirá diante de nós por toda a eternidade, nós hoje precisamos de alguma maneira mergulhar no conhecimento que nos está oferecido na palavra de Deus. Se hoje nós gastarmos tempo descobrindo quem é Deus aqui na Terra, teremos a eternidade toda para descobrir quem é Ele na Terra renovada. Eu gostaria de orar para que Deus nos ajude a termos a possibilidade de termos o Senhor Deus como nosso professor hoje, mas também de podermos tê-lo como nosso professor na eternidade. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o pecado terá um fim. Muito obrigado porque a Tua palavra o descreve como um Deus de amor. Ajuda-nos hoje a podermos descobrir o máximo que pudermos a respeito do Senhor. Mas ajuda-nos também a passarmos para a próxima fase, depois que o pecado e os pecadores forem eliminados desse planeta, depois que a rebelião for dissipada, e sem qualquer mácula de pecado tivermos a possibilidade de poder mergulhar no Teu amor e compreender quem o Senhor é. Queremos viver isso aqui na terra, pois oramos em nome de Jesus.
Amém. Eu estudo a lição. E você?